Bom dia, bem-vindos a mais um Falar Direito, programa de Advocacia e Justiça do Jornal Económico. Pode acompanhar todas as segundas-feiras por volta das 11 horas, quer no nosso site, quer nas redes sociais. Hoje temos connosco o advogado João Caiado Carreiro, que é Managing Partner da Caiado Carreiro, uma sociedade que apoiou recentemente um investimento de 12 milhões de euros na App Store portuguesa Aptoide. E foi nada mais nada menos do que esta primeira empresa nacional a lançar uma criptomoeda, na altura em 2017, a partir de Singapura. Partimos deste negócio que foi, no fundo, feito pela Digital Turbine, para falar de fusões e aquisições no setor tecnológico e também a evolução da economia num contexto mais macro. Muito obrigada, Dr. João, por estar aqui connosco, e eu queria começar exatamente por esta questão de M&A no setor tecnológico. Em Portugal tem-se perpetuado muita ideia de que os investidores portugueses não conseguem, no fundo, ser competitivos com rondas altas, ficam só pelas pré-seed ou seed. Concorda com esta ideia e o que é que se deve também a esta tendência? Eu acho que os investidores portugueses são competitivos, mas queria antes de mais agradecer o seu convite, muito amável, para estar aqui na televisão do Jornal Económico, e dizer que são competitivos. Agora, nós sabemos que Portugal é um país com problemas de falta de capital. Temos um país com uma dívida pública muito grande, temos muitos grupos endividados, enquanto que lá fora, particularmente nos Estados Unidos, e é preciso dizer que mesmo a União Europeia tem dificuldade em competir com os Estados Unidos em termos destas rondas de capital e da profundidade dos mercados americanos, que têm por trás a maior economia do mundo. E, portanto, é mais fácil levantar dinheiro nos Estados Unidos do que é levantar em Portugal e até na Europa. E isso leva a que estas empresas americanas, ou que os fundos americanos, tenham uma capacidade de investimento se calhar maior mesmo dentro da Europa que os próprios fundos europeus. Portanto, Portugal nisso não é uma exceção. O que é ótimo é que haja investimento americano e europeu e internacional em Portugal, porque esse investimento, como este da Digital Turbine e muitos outros, é investimento que traz, além de capital, traz desenvolvimento também, traz tecnologia, traz ideias, e portanto é um investimento que é muito positivo para as empresas portuguesas. As próprias empresas estarão possivelmente bastante mais interessadas em receber investimento do investidor americano do que muitas vezes nestas rondas de financiamento mais avançadas, que não são normalmente a primeira. A primeira costuma ser os famosos família e amigos, não é? Family and friends. Na segunda, já vai buscar alguns investidores que são muitas vezes Primeiro capitais próprios, depois até alguns business angels. alguns business angels, exatamente, capitais próprios, business angels, e depois nas terceiras e quartas rondas, quando as empresas já demonstraram alguma coisa, e diga-se que a Aptoide já demonstrou muita coisa para buscar este tipo de investidor e este tipo de quantias, começam a vir os investidores americanos que não trazem só dinheiro, trazem também know-how de relacionamento com os mercados, know-how de como fazer uma oferta pública de dispersão de capital, o famoso IPO, Initial Public Offering, e tudo isso, não é? Portanto, eu até acho bom que Portugal esteja a aprofundar, e nos últimos tempos tem aprofundado muito essa relação transatlântica, até por causa das autorizações de residência que têm sido dadas, é que essa relação transatlântica possa ser aprofundada com os Estados Unidos. Nós sabemos, por exemplo, e passo-lhe já a palavra, como uma das grandes razões do grande sucesso de Israel nas tecnologias. Israel aparentemente está a criar um unicórnio por mês, é precisamente o facto de ter o capital americano e depois a possibilidade de expandir rapidamente para o mercado americano, que é o maior do mundo. No fundo, ou seja, uma rampa de lançamento, quer para um mercado como os Estados Unidos, né, a maior economia do mundo, quer também para o Wall Street. É isso que podemos Exatamente. estar aqui neste caso a assistir. É isso que podemos estar neste caso a assistir, e a muitos outros. Este é certamente um dos primeiros passos, mas um passo já muito significativo, porque nós vemos, por exemplo, eu julgo que a empresa de tecnologia portuguesa mais bem sucedida até agora será provavelmente a Farfetch, ou pelo menos começou em Portugal. Não sei se pode dizer exatamente que é Com uma empresa ADN portuguesa. português, que é o termo Com que se ADN usa. português, acho que é um bom termo, não é? Porque de facto a empresa está cotada na Bolsa de Londres e é uma empresa inglesa, mas começou aqui.
não teria possibilidade de chegar onde chegou se fosse só no mercado português. E recordemos que antes desta grande crise das empresas tecnológicas e dos mercados, e desta crise dos mercados, mas maior nas tecnológicas, a Farfetch chegou a valer 20 mil milhões de euros, não é? E se calhar vai voltar a valer outra vez. E neste caso, neste setor tecnológico, temos assistido a diversos movimentos também nos últimos anos, nomeadamente a grande demissão, né, em 2020 2021, entretanto o quiet quitting, tendo em conta o feedback dos seus clientes nesta área, este fenómeno também acontece em Portugal e que opinião tem sobre os mesmos? Eu acho que a melhor análise que vi deste movimento, quer da Great Resignation, a grande demissão, quer do quiet quitting, podemos dizer fazer cera no trabalho, acho que é uma boa expressão portuguesa e divertida para o quiet quitting, tem por detrás o choque do Covid. O choque do Covid e o choque do teletrabalho. Um trabalho interessante na McKinsey era feito por eu julgo que a senhora é major nas Forças Armadas Americanas e que fez vários tours de combate no Afeganistão e no Iraque. E diz que o que ela sentiu das vezes sempre que regressava a casa é muito parecido com o que as pessoas estão a experienciar agora. As pessoas foram mandadas para casa, para onde nunca tinham ido, ficar a trabalhar em casa. Depois de trabalhar em casa 6 semanas, 2 meses, dependendo dos países, voltaram para o trabalho, mas entretanto tinham percebido que podiam trabalhar em casa. Depois voltaram outra vez para casa. Enfim, tiveram aqui uma série de mudanças que ela compara às comissões que fez no Exército, deployments, como lhe chamam os americanos nas Forças Armadas. As pessoas tiveram esse choque do Covid. Para além desse choque do Covid, tiveram o choque de perceber que muito do trabalho delas podia ser feito à distância. Todas essas adaptações criaram estes fenómenos, como a grande demissão, o Great Resignation, o quiet quitting, o tal fazer cera no trabalho, e também são incentivados pelos governos dos vários países, não é? Porque uma pessoa que trabalhe em Portugal, o Estado fica logo com 34,5% do salário para a Segurança Social. Segurança Social, que se for um jovem, não sabe se alguma vez vai receber um tostão desses 34,5% que ali a empresa paga. Em cima disso, tem mais de 20% de imposto, quando não 30% ou mais. E, portanto, as pessoas sentem-se desencorajadas, muitas deixam mesmo de trabalhar. Ao mesmo tempo, se não trabalhar, recebe subsídios. Portanto, há também aqui, se calhar, uma reapreciação que as pessoas fizeram das condições que os políticos em geral lhes oferecem na Europa e nos Estados Unidos e que levou muita gente a deixar a força de trabalho. Acha que é possível algum dia haver ou há quiet quitting nas sociedades de advogados? Eu acho que é perfeitamente possível. As sociedades de advogados são consideradas organizações onde se trabalha muitas horas, que há uma relação direta entre o que as pessoas ganham e as horas que trabalham, não é? E, portanto, é perfeitamente possível que venha a haver o quiet quitting em sociedades de advogados, ou que já existe até. Nós o que temos tentado fazer na CAEAD de Guerreiro é ter um regime que permita às pessoas fazerem aquilo que encontrarem um equilíbrio como eles consideram que o equilíbrio deve ser feito. Portanto, temos um regime de teletrabalho ou de trabalho geral para todos híbrido, e temos a possibilidade de alguém vir falar connosco e dizer eu quero trabalhar menos um dia por semana, ou menos horas, e isso pode ser adaptado. É evidente que a grande questão que põe este debate que se faz muitas vezes a semana dos 4 dias, ou de trabalhar menos, a grande questão é se conseguimos aumentar a produção o suficiente para podermos realmente trabalhar mesmo mais, trabalhar menos e ganhar o mesmo. Essa é sempre a questão, e isso é que já parece mais difícil de alcançar. Vamos agora aproveitar este tempo para um curto intervalo. Retomamos já de seguida a discussão sobre tecnologia e economia. Estamos à emissão com o advogado João Caiado Guerreiro. Doutor, no testemunho que lhe pedimos, até a propósito do anuário do Quem é Quem na advocacia em Portugal, referia que em 2023 será marcado, aliás, por incerteza social, porque, e passo a citar, as questões económicas podem dificultar projetos individuais e coletivos, limitando a liberdade de ação das pessoas. A que é que se refere em concreto com esta limitação? Eu estava na altura a pensar na subida das taxas de juro,
E na altura em que fiz esse comentário, não pensava exatamente que a crise das criptomoedas fosse tão grande. Desde a falência da FTX, que há que acrescentar que muitas pessoas havia muita gente, sobretudo gente jovem, mais early adapters, adaptadores, pessoas que adaptam as tecnologias mais cedo, que tinha investido no mercado de criptomoedas e que perdeu dinheiro. Portanto, essas perdas de dinheiro aí, junto com as perdas de dinheiro nos mercados regulados de ações, têm todos tido perdas significativas. Perdas muito maiores nas áreas da tecnologia. Ligadas às subidas das taxas de juros que vemos e que sabemos que vão continuar a subir mais depressa ou mais devagar para controlar a inflação, é provável que em termos de liberdade económica as pessoas sintam uma menor liberdade económica porque a economia vai, com toda a probabilidade, correr pior. E, portanto, alguns sonhos, alguns desejos vão possivelmente ter que ser adiados. E no caso dos criptoativos, este também é um tema, aliás, do último artigo da opinião mensal da vossa sociedade, onde é mencionado que o orçamento, no fundo, este último, para 2023, penaliza estes criptoativos. Porquê? Eu julgo que a questão é a tributação dos criptoativos e a tributação da especulação nos criptoativos. Eu, mais do que penalizar, o que faz é igualar a tributação dos criptoativos à tributação de outros produtos financeiros. Eu não sou contra a tributação dos criptoativos, mas gostaria que lhes tivessem sido dados um período de férias, se quiser, um período sem tributação um bocadinho mais longo. Agora passaram a ser tributados. Isso também pode corresponder a políticas da União Europeia que, talvez por os europeus serem menos, prestarem menos de adaptar depressa coisas novas que os Estados Unidos, tem sido muito mais cética relativamente aos criptoativos que os Estados Unidos da América. E repare que ainda recentemente nós vimos o Banco Central Europeu a publicar um post em que dizia que achava que a Bitcoin ia acabar, não é? Que não tinha futuro. Acho que foi a primeira vez que o Banco Central Europeu se estendeu assim um bocadinho mais para fora de pé, fazendo futurologia sobre uma criptomoeda. Mas é evidente. Concorda com essa ideia? Eu não sei o suficiente de criptos e também não faço futurologia. O que é que eu lhe posso dizer? Eu acho que as criptos têm para os bancos centrais um grande problema. As economias são reguladas de há muito tempo para cá, há umas dezenas de anos, ou se quiser de uma centena de anos para cá, dependendo da data que escolha, com base na regulação da taxa de juro e do fornecimento de moeda e da cunhagem de moeda. É evidente que a existência das criptos, e se estas forem moedas, se as pessoas acreditarem que elas são verdadeiramente moeda e verdadeiramente o ativo, e há algumas mais fáceis até de transacionar que a Bitcoin, isso vai pôr em causa, é um grande problema para o Banco Central Europeu e para o Banco Central Americano, só para falar de dois, não é? Porque deixam de ter o monopólio da moeda. Este monopólio da moeda é uma das principais bases da forma como as economias têm sido geridas. E, portanto, nós percebemos que os milhares de burocratas no Banco Central Europeu, no Federal Reserve americano e por aí não gostem das criptos. Se as criptos são boas ou não, vão valer ou não, eu acho que nós temos que começar por perceber uma coisa que está na base do valor das coisas. As coisas valem se as pessoas acharem que elas valem. O euro vale porque, não, sabe, 450 milhões de pessoas na União Europeia e mais fora da União acreditam que o euro vale. É a mesma razão porque o ouro vale, ou a prata vale, não é por terem um aproveitamento assim extraordinário. É por as pessoas acreditarem que elas valem e por causa disso têm circulação e são livremente aceites nas transações. As criptomoedas ainda estão bastante longe disso e estão muitíssimo longe disso agora, neste momento de crise. A questão de saber se este momento de crise vai ser, como por exemplo o que aconteceu à Amazon e ao Google, só para dar dois exemplos, por volta de 99, em que as ações caíram para um centésimo daquilo que valem hoje e depois recuperaram. Hoje recuperaram as ações de algumas empresas, muitas foram à falência. E o que é que se vai passar? .com. Exatamente, a queda das .com
muito difícil prever o que é que vai acontecer às cripto. Eu admito que algumas sobrevivam, porque há muita vontade de muitas pessoas de se libertarem da tirania dos bancos centrais. Até porque os bancos centrais, nos últimos anos, dada a falta de coragem dos políticos em geral para fazer as reestruturações económicas que os próprios bancos centrais pensam e acreditam que são necessárias, acabaram por emitir muita moeda, criando inflação e desvalorizando a própria moeda. Eu julgo que por trás disso também está uma parte do sucesso das criptos. Em relação também não só aos cripto, mas numa perspectiva mais ampla, a Europa está de facto a entrar numa nova era de regulação em termos de matéria digital. Com esta, aliás, até considerada a maior revisão desde os anos 2000, quando entrou em vigor a diretiva do comércio eletrónico. E a partir do próximo ano, até 2024, temos aqui algumas alterações na segurança, do e-commerce, no acesso das PMEs aos mercados digitais. E ver com bons olhos estas mudanças. No início houve algumas críticas, agora já tivemos aqui avanços na parte do Parlamento Europeu, mas para as empresas portuguesas, o que é que isto significa? Eu acho que a Europa tem conseguido exportar algo para todo o mundo, que é a regulação. A regulação europeia tem sido razoavelmente bem feita e tem sido bem sucedida nisso. E, por exemplo, quando nós pensamos no novo mercado sobre o regulamento da, da equidade no setor digital, percebemos que é de facto necessário que as grandes plataformas sejam reguladas, de forma a permitir a portabilidade fácil dos dados, de forma a pôr as empresas todas em pé de igualdade, de forma a não favorecerem os produtos próprios, etc. E a União Europeia trabalha muito bem a esse nível. E também na área daquilo que se chama as reformas MiCA, portanto, Markets in Crypto Actives, mercados de criptoativos, também acho que foi um passo importante, embora agora se calhar vai ser preciso adaptar a circunstâncias novas, e já houve no Parlamento Europeu nos últimos dias pessoas a dizer, parlamentares a dizerem que a regulação não é o suficiente, e outros dizem que é demais. Há opiniões para tudo. Há um problema muito grande por trás desta regulação e que tem a ver com a velocidade rapidíssima do progresso tecnológico, bem evidente na proposta de regulamento para regulamentar a inteligência artificial. Aqui, há 30 ou 40 anos, quando se fazia uma lei, havia tempo para ver como é que as coisas funcionavam na prática e depois fazia-se a lei, uns anos depois, e normalmente a lei saía bem feita. Hoje, o progresso tecnológico é diário, é tremendo, é rapidíssimo. E essa rapidez cria grandes problemas ao regulador, que vê estes fenómenos de certas aplicações, penso no TikTok, que há 3 anos ninguém sabia o que era e hoje tem centenas de milhões de utilizadores, e noutras redes sociais que tiveram um desenvolvimento exponencial, ou outros mercados digitais tiveram um desenvolvimento exponencial. É muito difícil regular bem quando as coisas vão tão rapidamente, e esse é o grande desafio da União Europeia. Eu acho que tem feito um bom trabalho, mas é sempre difícil vaticinar se acertou ou não, porque é muito difícil saber o que é que vai acontecer. Penso na inteligência artificial, nem sabemos exatamente do que é que estamos a falar. Todos os anos os computadores progridem imenso. Hoje há um que já faz poemas e escreve, é um chatbot que se pode encontrar na internet com facilidade e que foi posto há uns dias. Escreve poemas, faz obras de arte, ou pelo menos pinturas, etc. Quer dizer, onde é que isto vai parar? É muito difícil. E onde é que tem que parar? E como é que se regula e se faz parar? É muito difícil responder a essas questões. Não é? Portanto, não é fácil o trabalho da Comissão. E dificilmente será nos próximos anos. Vamos fazer agora uma última, aliás, pausa de breves segundos. Continua desse lado. Chegamos à terceira e última parte deste nosso programa, onde estamos com João Caiado Guerreiro, que além de Managing Partner e sócio da Caiado Guerreiro, faz também parte da coordenação das áreas de mercados de capitais e financeiro, M&A, contencioso e arbitragem. Doutor, antes de irmos para uma perspectiva mais institucional da Caiado Guerreiro, queria retomar um pouco o que estávamos a falar para perguntar se é a favor de algum veto ao acesso a meios de prova digital.
que ainda neste verão tivemos, por exemplo, a Presidente da Autoridade da Concorrência no Parlamento a dizer que isso seria um golpe fatal votar esse acesso para as políticas concorrenciais neste caso. Como é que vê esta questão? Eu sou um grande defensor da privacidade. Nasci nos anos 60, tornei-me adulto nos anos 80, onde as pessoas tinham vidas mais privadas, muito mais privadas, e a regulação também se fazia. Acho que os reguladores estão a ficar preguiçosos, viciados em base de dados que violam gravemente os direitos à privacidade das pessoas. Por exemplo, o beneficiário efetivo é uma vontade enorme dos Estados de saberem quem são os beneficiários das empresas. Não se percebe bem, ou até de inventarem trabalho, não se percebe bem a vantagem para essas grandes burocracias na violação constante da privacidade das pessoas, violação constante da privacidade das pessoas que também é feita pelas grandes empresas, não é? Hoje em dia, estas empresas enormes, não querendo ser injusto, Google, Microsoft e Apple, só para falar nestas três, Amazon e outras, sabem onde nós estamos, o que fazemos, o que compramos, etc. E isso causa problemas grandes a nível de privacidade das pessoas e causa problemas grandes às pessoas. E, portanto, eu sou a favor de uma maior privacidade, alguma até assegurada agora nesta diretiva sobre os mercados digitais, onde se permite, por exemplo, como já falámos, a portabilidade dos dados. Portanto, sou a favor de uma maior privacidade e sou a favor do respeito pelos direitos das pessoas, sejam elas pessoas individuais, sejam até empresas, em defenderem-se dos reguladores, das polícias, nos tribunais, com armas iguais. No caso agora do vosso escritório, temos vindo a ver algumas contratações a miúdo. Neste momento estão com quantos advogados e qual é a área de prática que está a crescer mais no vosso? Nós temos mais de 100 advogados nos nossos escritórios de Lisboa e no Porto. Também temos um escritório mais pequeno no Algarve. Temos em Pequim uma pequena representação. E, portanto, temos uma equipa que nós consideramos adequada àquilo que eu acho que nós somos, que é uma sociedade de média dimensão, que está ali muito perto das grandes sociedades de advogados. Nota, a área da tecnologia está sempre com um crescimento rápido, porque está sempre a haver mais tecnológicas, e nós vemos isso no dia a dia, portanto, é das áreas que cresce mais, mas as áreas tradicionais, como contencioso, continuam a crescer, arbitragem, fiscal é uma área que tem sempre um crescimento simpático. Temos visto muito interesse em imigração. Imigração era uma área que não existia há uns anos atrás, e esta imigração de imigrantes com boas possibilidades económicas, através daquilo que chamam o Golden Visa, e que investem nos países, ou empresários que investem nos países também através do Golden Visa, que tem sido extremamente positivo para as empresas portuguesas, para criar E cujo futuro agora não se sabe muito bem. Nunca se soube, porque foi sempre muito contestado por franjas da sociedade portuguesas pouco interessadas no progresso do país, não é? Porque se recebermos centenas de milhares de imigrantes pobres que vão custar dinheiro à nossa segurança social e ao nosso sistema, embora tragam o seu trabalho e vontade de fazer, e eu acho que isso é positivo, também não se vê o problema de recebermos alguns ricos, não é? Só quem não quer desenvolver o país. Relativamente à nossa sociedade, a imigração é uma área em que somos líderes, temos cerca de 25 pessoas, não são todos advogados a trabalhar na área de imigração, até porque com a guerra da Ucrânia aumentou, não é? Há muitas empresas a quererem trazer técnicos dessas regiões, não necessariamente só da Ucrânia ou da Rússia para Portugal, mas também de outras zonas que, de uma maneira ou de outra, são afetadas, e as empresas olham para Portugal como uma zona segura, muito longe dos conflitos na Europa, onde podem estabelecer bases de engenharia e de prestação de múltiplos serviços. Isso tem acontecido muito. Portanto, é uma área de investimento estrangeiro que está sempre ligada à imigração, que também é importante. Segundo as estimativas da Iberian Moir, o seu escritório faturou à volta de 17 milhões em 2021. Isto é um número que faz algum sentido? Eu acho que esse número foi muito otimista. Acho que foi um número muito otimista. Acho que foi um número muito otimista. Eu não E vou como é que se vai revelar, fixar este ano o volume de negócios? não é uma coisa que nós revelemos. Sistematicamente não revelamos o volume de negócios da sociedade, não o fazemos. A Rolls-Royce também não costuma revelar a potência dos motores deles, e, portanto, nós, por enquanto,
Nós não nos queremos posicionar como uma sociedade muito grande, ou uma sociedade isto ou aquilo. Queremos posicionar e somos uma sociedade que resolve os problemas dos clientes de forma rigorosa e criativa, com equipas que se preocupam com os clientes, em resolver os problemas deles, em criar oportunidades para eles. Isso é o que nós realmente fazemos. Aí a dimensão tem alguma importância, se calhar precisa ter um mínimo de 30 advogados ou 35 advogados, mas depois, a partir daí, o que interessa é se as equipas funcionam, se conseguem trabalhar com os clientes, têm as valências que os clientes procuram e a capacidade para as desenvolver. Porque, e a nossa conversa começou por aí, pela Aptoide e pela Digital Turbine e por Portugal, quer dizer, as maiores sociedades de advogados portuguesas e espanholas não passariam de pequenas sociedades regionais nos Estados Unidos, quer dizer, eu conheço em Houston ou em Atlanta, para dar 2 exemplos, sociedades perfeitamente locais, que têm mais de 1000 advogados e faturações de mais de 1000 milhões de dólares. Portanto, com essa dimensão, e nem vamos falar nas maiores que têm faturações, a Kirkland & Ellis anunciou 6 mil milhões de dólares de faturação o ano passado, um número acima dos 6 mil milhões de dólares. São números tão grandes que não vale a pena pensar. O que nós temos que ser é dinâmicos, criativos, trabalhar duro para resolver os problemas e as questões dos nossos clientes, antecipar os problemas e falar-lhes deles antes, apresentar-lhes oportunidades, e isso nós somos, como são outros maiores do que nós e outros mais pequenos. Não acho que o volume de negócios seja assim tão importante. E as sociedades multidisciplinares que tudo indica que agora em 2023 assustam-no? Não me assustam muito. Nós trabalhamos em forte parceria com a FinPartner, que é uma sociedade de contabilidade e gestão, onde alguns dos sócios da CAEA de Guerreiro são acionistas, e, portanto, é uma solução que apresentamos aos clientes. Não é nada que nos preocupe muito ou que nos assuste. Acho que a multidisciplinaridade pode ser uma vantagem e também pode ser uma desvantagem. Agora, a verdade é que ela existe, não é? Talvez não devesse existir, se calhar na pureza dos princípios não deve existir, não devia existir. As sociedades de auditoria, se calhar só deviam fazer auditoria e não oferecer outros serviços, mas oferecem, como nós sabemos. E, portanto, se a multidisciplinaridade já existe de facto no mercado português há muitos anos, não vejo grande problema em que ela exista de direito. E no caso das fusões, que também temos assistido e continuado a assistir, mais recentemente até com a Serra Lopes, admite seja algo que a CAEA de Guerreiro faça, seja integrar ou fazer parte de um projeto maior? Nós, enquanto conseguimos ter um crescimento interessante, atrair bons alunos das nossas faculdades de Direito e continuar a desenvolver o escritório, não vemos necessidade de fusões. O que não quer dizer que em qualquer altura somos flexíveis, não olhemos para o assunto mais a sério, mas neste momento não é nada que esteja na mesa. Não estamos a pensar nisso. Estamos concentrados nos nossos clientes, que é aquilo que temos que fazer. Como estamos a chegar ao fim do nosso tempo, queria só perguntar como é que ficou a questão da ação civil que entraram contra a Farol na altura pelos honorários não pagos, portanto foi uma questão de 2021. Há de ser, eu não quero comentar, mas há de ser objeto de julgamento. Foi um assunto que decidimos não comentar. Felizmente, 99,9% dos nossos clientes pagam os honorários. Há um que foi nosso cliente e que não paga, mas nem tem sequer a ver com a CAEA de Guerreiro. Houve uma mudança de controle acionista na Farol e foi isso que criou a questão. Os acionistas que na altura insistiram na nossa contratação teriam aceitado os honorários sem problema. Será um julgamento para breve. Está marcado para fevereiro. Obrigada. E o Fala Direito despede-se assim de mais uma edição. Regressa na próxima semana com outros temas novos, convidados. Até lá, continua a acompanhar todos os nossos trabalhos em jornaleconómico.pt nas nossas redes sociais também. Obrigada.